Bom, pessoal, no vídeo de hoje eu quero falar sobre válvula reguladora de pontas. Eu já havia falado sobre esse assunto anteriormente, só que em vídeos separados, falando sobre um modelo de válvula em um vídeo, outro modelo de válvula em outro vídeo, e aqui eu quero fazer diferente, eu quero fazer um comparativo entre os dois sistemas, porque eu recebo muito pedido de ajuda nas minhas redes sociais de técnicos que estão querendo fazer a inversão desses sistemas ou até mesmo querendo fazer reparos no sistema BAP, que é um pouquinho mais complexo, e aí o técnico está acostumado a trabalhar com cadeiras que têm o sistema de pneumática dupla, ou é um técnico iniciante e aí ele acabou se deparando com o sistema BAP e ficou ali um pouco confuso. Então, apesar do quadro aqui um pouco pequeno, parecer aí para você também um pouco confuso aqui, eu vou tentar ser bem claro e objetivo para tentar explicar da melhor maneira possível para você aí que tem ainda um pouco de dúvida sobre os dois sistemas. Então, eu desenhei aqui o sistema BAP e o sistema de pneumática dupla. Vou começar pelo sistema BAP, que ele é um sistema mais antigo. Normalmente a gente encontra esse sistema BAP em cadeiras da BI, anos mais antigos, né? Então, ela mesmo, acho que a da BI, acho que não está usando mais esse sistema, se não me engano, as cadeiras novas já estão saindo com pneumática dupla. A Gnatus, ela usou o sistema BAP em um determinado momento também, então pode ser que você encontre uma cadeira Gnatus e encontre com o sistema BAP, e aí pensar que alguém trocou, inverteu, não. A Gnatus, ela começou com o sistema de pneumática dupla, e aí em um determinado momento ela migrou para esse sistema aqui, se não me engano, de 2019 até final de 2021, ela optou por usar o sistema BAP também. Só que depois, acredito eu, que talvez, pelos motivos que eu ainda vou falar aqui, que talvez custo de manutenção, custo de fabricação, o sistema ser mais complexo, ela voltou para o sistema pneumática dupla. Então, qual que é a grande e primeira diferença aqui entre os dois sistemas? O BAP já disse que ele é mais complexo, né? A montagem dele, o funcionamento é mais complexo, e a primeira grande diferença que a gente encontra é que elas trabalham em blocos unidos. Então, a válvula reguladora de pontas quando eu digo, regula o ar, a água, o spray que vai sair no terminal triplo Borden. Então, elas trabalham unidas. Então, se você tiver 3 terminais irrigados, você vai ter uma terceira válvula aqui, unida também. Então, a primeira grande diferença já é essa, já dificulta um pouco a manutenção para a gente. Porque se elas estão trabalhando unidas, e elas precisam estar unidas, elas têm uma comunicação entre elas, quando você desmonta uma para fazer uma manutenção, automaticamente você inutiliza ali o funcionamento do equipo, porque as outras duas, a não ser que você tenha mais um trabalho para tentar unir ali as duas que ficaram, ou tentar deixar uma só, você vai precisar tirar ali talvez a cantoneira de lugar, a cantoneira que segura elas e que faz o fechamento final, para trazer para a primeira válvula aqui, para você poder levar a outra para a bancada para fazer a desmontagem, entender o que aconteceu, o problema, ou até mesmo uma substituição. Então, já começamos por aí. O segundo, a segunda parte do sistema que deixa ele mais complexo é que você precisa ter uma segunda válvula aqui, que é a válvula de água. Esse sistema precisa de uma válvula dupla de água. E ele não trabalha se não tiver esta válvula aqui funcionando bem, porque não vai sair a água aqui, não vai irrigar o terminal do dentista. Então, vamos lá.
Esse aqui precisa de uma válvula separada para poder mandar a água para a válvula reguladora. No sistema pneumática dupla, a água ela já vai direto para a válvula reguladora. Aqui a pneumática dupla já quer dizer o nome dupla por isso mesmo, ela trabalha com a regulagem do ar e depois a passagem, a liberação da água na mesma válvula. E aí já começa a ter aí as vantagens. E ainda nem cheguei no preço, tá? A vantagem é porque você tem um sistema só, aqui você precisa de dois. Aqui, o custo de um bloco desse vai ser na casa dos 500, 700 reais um bloco. Aqui, você encontra até por 80 reais uma válvula dessa. E elas trabalham separadas. Se você precisar fazer a manutenção em uma, se você tiver 3 aqui, se você precisar fazer manutenção em uma, você pode simplesmente estrangular aqui a mangueirinha da água que está fazendo a interligação, você pode estrangular ali uma mangueira de ar, tira e o sistema continua funcionando. O dentista continua usando as outras pontas normalmente. Aqui, a própria válvula em si, ela já é um pouquinho mais chata de dar uma manutenção do que essa. Então, já começou a encarecer para o dentista no preço da válvula, na manutenção do técnico. Então, o técnico já vai demorar mais tempo, então já vai cobrar um valor mais alto do dentista. E aí vem a grande questão que muitos dentistas, inclusive, que já entendem um pouco mais do sistema, ele quer fazer a substituição na cadeira dele. Exemplo, ele tem uma cadeira da Bi com esse sistema e ele quer trocar todo o sistema para esse. Dá para ser feito? Sim, dá para ser feito, mas você precisa conhecer bem os dois, até para que você dê um orçamento justo para as duas partes, para que você não erre no orçamento, para que você não dê um orçamento exagerado também para o dentista, e que você faça um trabalho correto. Então, aqui a outra diferença que tem dos dois sistemas é que o ar comprimido que chega aqui nessa válvula, ele vem direto do pedal, onde aqui o ar do pedal, ele vem primeiro para a válvula retentora, não para a válvula reguladora. Ele vem para a retentora, que é a válvula que fica dentro do suporte de pontas. Por isso que eu desenhei o suportezinho de pontas aqui, ó. Outra diferença do sistema. Eles trabalham invertido. Invertido que eu quero dizer é que assim, essa válvula aqui, normalmente, ela é uma válvula aberta. O que eu quero dizer com válvula aberta? Se você mandou o ar comprimido nela e ela não tem nenhuma outra ação chegando nela, o ar vai passar por ela, ela está aberta. Nesse sistema aqui, a válvula é fechada. Se você mandar o ar comprimido, se você fosse mandar o ar comprimido direto nela, ela iria estar fechada. Ela é diferente. Então, já começamos aí as diferenças também das válvulas. E aí, a diferença passa para a próxima aqui também. Aqui, como eu falei, na BAP, o ar comprimido que sai do pedal, ele vai direto para a válvula. E quando o dentista não está usando a cadeira, essa válvula aqui precisa estar fechada. Até para que se acione o pedal sem querer, o dentista sem querer vai lá e pisa no pedal, se o terminal boarding estiver no descanso, quando ele coloca o terminal boarding aqui, é acionado a liberação dessa válvula que antes estava fechada. Quando você coloca o terminal boarding, você abre a passagem do ar comprimido que está vindo lá do pé da cadeira, mas não do pedal. Ele está chegando aqui na válvula e quando você coloca o terminal no descanso, ele libera o ar comprimido que vai fechar essa válvula aqui, que estava aberta. Então, se o dentista pisar aqui sem querer, não vai sair ar aqui, não vai pingar água, não vai sair um ar comprimido aqui quando o suporte tiver. Quando ele tirar,
vai liberar a válvula vai ficar aberta para o uso. Ele tira o terminal, libera a válvula, o dentista pisa no pedal, funcionamento vai acontecer. Então, aí voltando um pouquinho aqui para a válvula de água, quando você pisa no pedal aqui, na entrada do ar comprimido para a válvula, tem uma ramificação do ar comprimido para fazer a liberação dessa água. A água fica retida aqui. Ela só é liberada quando o pedal é acionado. E aí a água vem, entra na válvula, distribui e sai nas pontas. Então, o sistema é um pouquinho mais complexo, mas depois que você passa a entender a diferença desse para o outro, fica tudo mais claro. Se você vai comprar uma válvula desse tipo aqui, e elas são bem parecidas, tá? Você precisa saber que essa válvula, ela é uma válvula normalmente fechada. Felipe, como que eu sei, como é que eu vou identificar se ela é fechada ou não? A gente tem uma manhazinha que eu vou passar para vocês aqui, é que assim, esse modelo, quando a válvula é fechada, vocês vão notar que a montagem dela é feita por trás. Então, a tampa que fecha todo o sistema aqui, ela é na traseira da válvula, quando ela é uma válvula normalmente fechada. Quando ela é uma válvula normalmente aberta, a montagem da válvula é feita pela frente. Então, vocês vão ver aqui o fechamento da válvula pela frente. Então, quando for pedir, fazer uma compra para qualquer um dos sistemas, ou para fazer inversão, ou para substituir mesmo no próprio sistema, lembre-se sempre que nesse sistema aqui, essa aqui é aberta. Nesse sistema, ela é fechada. Aqui já é mais difícil de confundir porque os modelos, né, visualmente já são bem diferentes, apesar de elas serem aqui também diferentes, né? Aqui ela é normalmente aberta, aqui ela é normalmente fechada. Só que aqui é mais difícil de confundir. Por isso que eu frisei um pouco aqui. E aí quando você vai fazer uma substituição desse sistema, aqui você vai trazer isso tudo para cá. Você não vai ter mais essa válvula, não vai precisar mais dela. A fonte de ar que antes era separada do pedal, aqui é uma fonte de ar só para mover o sistema. Você não precisa ter uma fonte de ar separada, a não ser que você for colocar outros equipamentos no equipo, e aí você precise de outra fonte de ar. Aqui eu estou falando do mesmo sistema simples, com duas válvulas, num sistema sem outros equipamentos acoplados, tá? Então, nesse sistema, você tem uma fonte só. A fonte aqui, no sistema de válvula dupla pneumática, sai do pedal, vem para a válvula retentora. A válvula retentora, quando você tirar daqui, ela vai mandar o ar para a válvula. Quando você for usar, ela vai liberar a passagem do ar. Por quê? Porque normalmente, ela fica aberta aqui. Então, quando eu coloco o terminal aqui, eu fecho essa passagem do ar para acontecer a mesma coisa que eu falei aqui. Se o dentista pisar aqui sem querer, ela está acionada. Então, ela está fechada. Ela não deixa passar ar para as válvulas para sair aqui no terminal. Então, não vai pingar água, como eu falei, não vai assustar o dentista ali, não vai acontecer nada, a válvula está fechada. Quando você tira o terminal triplo do suporte, ele libera a passagem do ar. E aí o dentista pisa no pedal, as válvulas vão funcionar normalmente. A água vem direto da garrafa PET, entra na primeira válvula e aqui ela tem uma distribuição. Aqui dentro, ela fica retida aqui. Ela só é liberada quando o dentista pisa no pedal. Por quê? Porque aqui tem um êmbolo, um outro êmbolo menor aqui, ó. Quando você manda ar comprimido para ela, esse êmbolo aqui atua, né? Faz a função e ele libera a passagem de água aqui. Então,
aqui a água está retida aqui e aqui, porque aqui tem uma comunicação direta aqui entre elas, ó. Então ela já irriga essa válvula e já irriga a próxima. Aqui, para a água não ficar saindo aqui, né, com a pressão da garrafa, ela não ficar jorrando dentro do sistema, normalmente o que a gente faz é colocar uma mangueirinha ali e estrangular a mangueirinha. Por quê? Se você for ter uma terceira válvula, você usa essa aqui para irrigar a terceira válvula. Então, você não precisa que uma delas seja totalmente fechada aqui. Você pode colocar uma mangueirinha ali e estrangular e ficar na espera de um próximo terminal, se você for colocar. Então, resumidamente, esse sistema aqui é mais simples, ele é bem eficiente. As empresas, pelo que eu entendo e pelo que eu vejo, elas estão adotando agora totalmente esse sistema porque ele é mais simples, ele é mais barato, acaba sendo mais barato, inclusive, pro dentista numa manutenção. Então, quando você entende essas duas diferenças aqui, fica mais fácil. Não só para você dar a manutenção, mas para você, inclusive, propor uma substituição pro dentista. Porque aí fica mais claro para você o que você vai precisar para fazer essa troca, para poder dar um orçamento para ele. E tem mais uma coisa que eu lembrei, que é importante. Apesar dessas duas válvulas aqui serem bem parecidas, elas têm um encaixe aqui, ó, no suporte de pontas. Tem que tomar cuidado, porque às vezes você vai fazer a substituição e vai manter. Eu vou trazer todo esse sistema para cá. Só que o suporte de pontas da cadeira, na maioria das vezes ele vai ficar ali, é aquele suporte. Às vezes ele faz parte da própria carenagem. Em alguns equipos, ele já faz parte da própria carenagem. Então tem que tomar cuidado para saber se você vai comprar essa aqui e o encaixe vai ser exatamente o mesmo. Normalmente tem um parafusinho que trava, essas válvulas aqui, ó. Se você entender na hora de propor essa substituição que dá para usar o mesmo suporte, legal, você já nem coloca isso no orçamento. Se você entender que não dá para usar o mesmo suporte, você tem que ver se cabe fazer a troca do suporte também, porque senão vai chegar na hora lá, você não vai conseguir encaixar essa válvula aqui. Normalmente, dá certo, tá? A gente já fez vários dessas trocas, porque acaba sendo melhor para o dentista. O dentista a longo prazo, então, é muito mais eficiente, muito mais barato para ele ter um sistema de pneumática dupla. Tá bom, pessoal? O vídeo já deve ter ficado um pouco longo, mas a ideia era ajudar vocês para sanar de vez essa dúvida, tá? Então, eu vou ficando por aqui. Quem quiser saber mais sobre manutenção de instrumentos e equipamentos odontológicos, acessa lá o nosso site e segue a gente nas redes sociais. Um forte abraço e até o próximo vídeo.